Olá, meus amigos, estamos aqui novamente no nosso canal, o canal Opinião. Hoje são 16 de agosto, né? Sexta-feira, um dia bom. E nós estamos aqui para agradecer, né, a participação de todos vocês. Afinal de contas, foram já centenas de pessoas que visualizaram os nossos vídeos e deixaram a sua contribuição. Então está se tornando um embate, ou um debate também, muito interessante em relação aos temas que a gente tem trazido aqui para discutir, para debater com as pessoas. Como eu falo, esse é um espaço democrático. Todos podem emitir opinião, todos podem criticar, todos podem contribuir, tá certo? Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, no canal Opinião, né? Inscrevam-se lá e toquem no sininho para que vocês possam ser notificados dos próximos vídeos que nós editarmos, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado aí por acompanhar as nossas edições, e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto, é um assunto que está palpitando aí nas redes sociais, é um assunto interessante, né, de ser debatido, é um assunto que está gerando críticas, controvérsias, né, que é a questão ambiental. Essa é uma questão, tá certo, muito interessante e de interesse da maioria da população. Todos nós temos que estar inteirados em relação ao nosso espaço, onde nós habitamos, né, o nosso meio ambiente. E evidentemente que as últimas decisões do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, levaram uma controvérsia, né? Tudo começou lá atrás quando o presidente criticou a forma de publicação dos dados fornecidos pelo INPE. Ele discordava, ele e o ministro do Meio Ambiente, em relação a essa divulgação e a esses dados. E parece que, na minha opinião, o presidente tem razão. Na realidade, esses dados, né, que são publicados, olha, cresceu 80%, 88% de desmatamento na Amazônia, né? Na realidade, isso aí é uma grande balela. Porque, na realidade, a mensuração desse crescimento anunciado, ele se reporta a toda a área, tá, que está desmatada no país, inclusive a que está desmatada legalmente. Não separou aí o desmatamento ilegal do legal. Então, quando se fala que o desmatamento aumentou 88% na Amazônia, tá, isso preocupa bastante e é um dado que não é muito confiável, porque na realidade ele considera aí o desmatamento global. E esse desmatamento total aí, uma parte dele, tá certo, é desmatamento legal, que foi feito dentro da lei, tá? E uma outra parte que é o desmatamento ilegal. Então é preciso, no primeiro momento, tá certo, discutir esse dado, tá? E essa separação. A gente sabe, por exemplo, que de região para região existe uma autorização legal para desmatar as áreas. Por exemplo, no sul e sudeste pode ser desmatado até 80%, né, em cada hectare, enquanto que no norte apenas 20%. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá certo? Então essa é a primeira questão que a gente põe para o debate. Por quê? Porque quando se divulga o dado que há um desmatamento de 88% na Amazônia, e é complicado, tá? Realmente o presidente tem razão, é preciso que se torne clara, né, a forma de divulgação e esclarecer o que significa esse percentual. A mídia mais à esquerda e a mídia que é contra o governo Bolsonaro, evidentemente utiliza esses dados para fazer sensacionalismo. Tem sido assim. A própria Rede Globo, né, e os seus periféricos têm anunciado isso aí em tom de que está um caos, né? E parece que esse caos se instalou nos últimos 7 meses do governo Bolsonaro. Isso já vem de muito tempo, né? Quer dizer, o INPE vem medindo esse desmatamento há muitos anos e nunca isso teve tanta relevância quanto está tendo agora. A outra questão é essa questão realmente da Europa.
particularmente da Alemanha e da Noruega, que fazem parte da composição do Fundo Amazônico de Preservação do Meio Ambiente. Evidentemente que essa contribuição, que é uma doação, ela seria bem-vinda, tá? Mas também é preciso esclarecer o porquê, né, dessa contribuição, dessa doação da Noruega e da Alemanha. Na realidade, tá certo? São países europeus que devastaram o seu meio ambiente, pouco preservam o seu meio ambiente. A própria Noruega aí mata baleias, contamina as praias, enfim. E no caso específico da Noruega, que é o maior contribuinte do fundo, com mais de 80%, há de se questionar também a seguinte questão. A Noruega, quando ela passou a ser doadora do Fundo Amazônico, ela tinha outros interesses. A Hydro, aqui no norte, a Hydro aqui em Barcarena, para quem mora aqui no Pará, conhece muito bem a Hydro, tá certo? Ela é a empresa norueguesa responsável pela contaminação e para jogar dejetos, né, do manganês nos nossos rios. Isso foi um escândalo aí há pouco tempo atrás. A própria Rede Globo, ela noticiou isso, multou, foi 140 milhões que até hoje ela não pagou. E nem vai pagar, tá certo? Então a Hydro, ela dá com uma mãozinha aqui, né, para o Fundo Amazônico, para calar a boca dos brasileiros, mas por outro lado é ela que contamina o nosso meio ambiente aqui. Até porque as leis ambientais lá no país deles, da Noruega, é uma lei ambiental muito rígida. Então eles correm para a periferia, né, para os países menos desenvolvidos. E vêm aqui, né, fazer realmente a degradação do nosso meio ambiente. E depois vem com esse proselitismo que vão cortar os recursos do fundo. Eles têm que pagar a multa, né? E temos que estar atento a essa poluição que eles causam aqui em Barcarena, aqui nos nossos rios, aqui na Amazônia, né? Uma contaminação aí, inclusive por debaixo dos panos, colocando dutos para vazar, né, os tanques deles, as contenções deles e jogar os dejetos no meio ambiente. Eles estão se lixando realmente para a Amazônia. No caso deles é lucro da empresa norueguesa, da Hydro, e evidentemente que eles têm outros interesses no nosso subsolo. Eles são espertalhões. A mesma coisa se aplica também para a Alemanha, que aplica recursos no Fundo Amazônico em uma proporção menor, de cerca de 6%. Então é preciso que fique muito claro isso. Qual o verdadeiro interesse, né, dessas empresas, né, e desses países em fazer essas doações para essas ONGs aqui na Amazônia, né? Por que eles não doam dinheiro para o Nordeste? A miséria no Nordeste é muito maior, né? Lá não chega a ter 200 ONGs, aqui deve ter 2.000 ONGs, né? Todo mundo de olho, não na nossa floresta, mas sim no nosso subsolo, onde está o nióbio, onde está o ouro, onde está o diamante, onde está o manganês. Quer dizer, um solo extremamente rico, eles que estão de olho nisso. E querem ser os bonzinhos doando recurso, quando a gente sabe que os interesses deles são outros interesses. E o governo Bolsonaro não é bobo, tá? E fala direto, fala a verdade. E encostou aí um pouco essa história para poder avaliar com mais propriedade. E com certeza eu tenho quase que convicção, apesar de ser uma opinião pessoal, mas eu tenho quase convicção que ele vai dar uma resposta para a sociedade, inclusive a resposta ao questionamento da Globo, que perguntou para que veio o governo Bolsonaro, inclusive na questão ambiental. A Globo tem atacado muito o presidente Bolsonaro no sentido de que ele apresente as soluções em 7 meses e nunca prestou atenção que os petralhas, o PT ficou no poder durante 14 anos e ela nunca exerceu uma pressão tão grande sobre o governo, tá certo? Então essa questão ambiental, ela ainda tem muito pano para as mangas, mas aqui no Pará, e aqui no Norte, e aqui na Amazônia, ninguém é bobo, tá? Todos nós temos plena consciência em relação ao valor dos nossos recursos naturais, tá certo? Por outro lado, nós temos que também levar em consideração que, falando do Brasil como um todo, esses países como Alemanha, Noruega, França, Inglaterra, Estados Unidos, são países que atingiram o desenvolvimento devastando os seus meio ambiente. Não é o caso do Brasil, ninguém vai propor isso, que a gente tenha que aniquilar com o nosso meio ambiente. Mas nós, e aí eu concordo com o presidente Bolsonaro, temos dado exemplo de preservação do meio ambiente.
Tá certo? Só para você ter uma ideia, o Brasil não é um país industrializado. Então, portanto, ele não é o país que mais emite gases para contribuir para o efeito estufa. Quem faz isso é a Europa, tá? É a Ásia e também a América do Norte. Esses sim poluem muito o ambiente mundial, o globo, o universo. A emissão deles é muito grande. E eles pouco contribuem para a preservação disso. E querem que nós sejamos o protetor deles. Na linguagem popular, eles cagam e nós temos que limpar a merda deles. Para fazer um trocadilho aí com o que tem colocado o presidente Bolsonaro. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, além de não ser o maior poluidor, de contribuir com a poluição do globo, tá certo? Ele preserva muito, porque na realidade a nossa energia, a nossa fonte de energia, ela é basicamente hídrica, eólica e solar. Essa é a nossa matriz energética, está definida. E ela é limpa, ela é não poluente. Toda energia que é consumida no país, ela é proveniente de fonte limpa, diferentemente da Europa, que utiliza combustível fóssil e contribui com a emissão de gases aí na natureza. Então, eu acho que é preciso avaliar essa questão. É muito simples pegar o Brasil como bode expiatório, tá? E como salvador do universo, doando migalhas aqui e acolá para tentar preservar a nossa floresta quando eles pouco fazem pelo meio ambiente deles lá. Essa é a nossa opinião e é essa a matéria que nós trazemos para o debate nessa nossa edição, tá certo? Então, um bom dia para vocês aí, ficam com isso e vamos refletir sobre esse tema. Estamos aguardando aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tá certo? E tocar o sininho lá para poder ter acesso aos nossos vídeos, tá? Um bom dia novamente.